Meu nome é Whitney Reis. Tenho 36 anos. E no último Natal, meu pai acabou com o que restava da nossa família com uma única mensagem de voz. Ele não gaguejou. Não parecia chateado. Apenas falou como se estivesse confirmando o horário de uma reunião. Nós decidimos. Você não é bem-vinda no Natal. Então ele desligou. Eu não retornei a ligação. Não mandei mensagem. Fiquei sentada ali, com o telefone na mão, ouvindo o silêncio depois da voz dele. E algo dentro de mim finalmente se encaixou. Por anos, eu tinha sido a pessoa que garantia que aquela casa em Towson nunca atrasasse um pagamento. A hipoteca que engolia metade do meu salário todo mês. A conta de luz e gás que mantinha as luzes acesas e o aquecimento funcionando. O serviço de limpeza antes de cada feriado. Os depósitos para o buffet quando meus pais queriam receber muita gente naquele ano. Eles falavam como se eu fosse a difícil, a distante, a filha que nunca fazia o suficiente. Eles nem imaginavam que, toda vez que minha conta ficava zerada, a deles continuava cheia. Então, depois daquela mensagem de voz, eu não discuti com ninguém. Abri meu laptop. Passei por cada conta no meu nome e comecei a fechar portas. A hipoteca $3.600 por mês, a luz, o gás, a internet, até a reserva de $6.000 do buffet que meu pai estava exibindo para os amigos. Cliquei em confirmar repetidas vezes, uma decisão silenciosa de cada vez. Na véspera de Natal, a casa deles ficou no escuro, os fornos desligaram, a música parou, cartões foram recusados e os convidados começaram a procurar seus casacos. Ao meio-dia do dia seguinte, meu telefone acendeu com mensagens e ligações. Todas perguntando a mesma coisa. O que você fez? Antes de contar o que ele disse e o que aconteceu depois que eu fui embora, me diga, que horas são aí onde você está e de onde você está assistindo? Estou curiosa para ver até onde essa história vai chegar. Dias antes, a mudança na minha família já tinha começado a tomar forma de maneiras quietas, quase invisíveis. Começou pela caixa de entrada que eu checava todas as manhãs. Na maior parte dos anos, as mensagens de fim de ano da minha família chegavam em fila constante, atualizações curtas, lembretes sobre quem traria o quê, listas de convidados que meu pai queria impressionar. Naquele ano, minha caixa de entrada permaneceu vazia. Não era incomum que as pessoas demorassem, mas o silêncio tinha um peso, como se eu tivesse saído de uma sala sem perceber que a porta tinha se fechado atrás de mim. Curiosa, abri o drive compartilhado que usávamos para o planejamento das festas. A pasta sempre tinha sido acessível. Eu organizava a lista de compras e finalizava os cronogramas ali. Dessa vez, a página carregou em branco, seguida de uma mensagem dizendo que eu não tinha mais permissão. Ninguém havia mencionado mudanças, e nada na nossa rotina exigia atualizações. A notificação ficou na tela mais tempo do que deveria enquanto eu tentava entender por que eu seria a única trancada para fora. Não muito depois, minha mãe, Linda Reis, a pessoa que sempre lembrava a todos de se manterem conectados, me enviou uma mensagem que parecia decorada. Era curta e exageradamente gentil, do tipo de tom que você usa quando não quer explicar demais para alguém. Ela insinuou que a temporada estava corrida e que algumas coisas estavam sendo reorganizadas sem dizer que coisas eram essas. Ler aquilo foi como escorregar em gelo, súbito, seco e desorientador. A distância não veio de uma vez. Veio em momentos. Pequenos, irregulares, mas inconfundíveis. Cada vez que eu desbloqueava o telefone, esperava sinais das preparações de sempre. Mas não havia nada a que eu pudesse me agarrar. A casa em Towson normalmente já estaria fervendo naquela época, cheia de listas coladas nos balcões e lembretes que meu pai fingia não ver. Aquele ano, em vez de uma energia crescente, algo estava encolhendo em silêncio. Numa noite depois do trabalho, lembrei da tensão do Natal anterior, quando cheguei alguns minutos atrasada e senti os olhos se virarem para mim em vez de para a porta. Minha irmã, Shannon Reis, falou com um tom brilhante e performático que não combinava com a expressão dela. Na época, eu engoli aquilo como um momento ruim. Hoje, parece mais um alerta que eu não reconheci. O próximo sinal veio de algo menos óbvio, o grupo da família. Eu não usava muito, mas ele carregava o ritmo das nossas festas. Quando rolei por ele por hábito, o chat estava estranhamente parado. Sem fotos, sem atualizações, sem lembretes.
Foi então que pensei em verificar se o banner lá em cima estava diferente. Estava. O título tinha mudado. Esperei alguns minutos antes de abrir a lista de membros, meio esperando encontrar meu nome lá como sempre. Ele não estava. A percepção não veio como choque, veio como confirmação, como uma peça de quebra-cabeça encaixando depois de dias balançando. Enquanto eu encarava a tela, meu celular acendeu com uma mensagem nova, não do grupo, mas da minha prima. Minha prima, Renée Jennings. O texto era curto. Ela disse que achava que um segundo grupo tinha sido criado. Não disse por quê, e não precisava. Foi o momento em que o padrão finalmente ficou visível, mesmo que ninguém tivesse dito nada em voz alta. Mais tarde naquela semana, uma inquietação se instalou na minha rotina. Daquelas que fazem tarefas comuns parecerem um pouco fora do lugar. Tentei me concentrar no trabalho, mas as lacunas silenciosas no comportamento da minha família continuavam voltando, me empurrando para algo que eu tinha evitado por anos. Uma noite, depois de terminar o jantar no meu apartamento, abri o laptop com um propósito que eu não esperava sentir. Comecei pela conta da hipoteca. Ela estava ativa havia 4 anos, tempo suficiente para que eu navegasse pelas páginas sem hesitar. Digitei minhas credenciais e esperei o painel carregar. Os números apareceram rápido. Pagamentos mensais, saldo devedor, datas de débito automático. Meu nome estava ao lado dos detalhes da conta, como sempre tinha estado em cada pagamento que saíra do meu banco. Mas algo me chamou a atenção quando rolei mais fundo. A escritura do imóvel que eu só tinha olhado por alto quando o financiamento foi aprovado listava um único proprietário, meu pai, Thomas Reis. Ver apenas o nome dele não era exatamente surpreendente. O que me deixou inquieta não foi o nome dele estar sozinho, e sim a clareza do meu próprio papel. Eu não era coproprietária. Eu não tinha qualquer responsabilidade compartilhada sobre a casa em Towson. Eu era apenas a segunda assinante que permitiu que o empréstimo fosse aprovado e a pessoa cujo dinheiro mantinha tudo funcionando mês após mês. Cliquei no histórico de transações. Cada linha repetia o mesmo padrão, meu dinheiro saindo, o empréstimo sendo atualizado, a casa seguindo como se fosse um esforço conjunto. Mas nenhum documento me conectava à propriedade. Nenhuma anotação reconhecia os anos em que carreguei o peso financeiro. Quanto mais eu analisava, mais aquela estrutura deixava de parecer apoio e começava a parecer uma obrigação invisível, com raízes profundas na minha vida. Depois, abri as contas de serviços. Luz, gás, internet e os sistemas essenciais que mantinham a casa funcionando durante os invernos de Maryland. Todas estavam no meu nome. Cada conta enviada para meu endereço em Baltimore, com pagamentos automáticos que eu quase tinha esquecido que existiam, todos ativando no mesmo dia do mês. Rolei por faturas antigas, reconhecendo as estações pelos picos no aquecimento ou pela queda no uso nos meses de verão. O padrão era familiar, mas a intenção por trás dele agora parecia outra. Estava claro que eu tinha sido tecida na infraestrutura de uma casa que já não tinha ligação comigo. Passei para a conta do serviço de limpeza e para o histórico das preparações de feriados. Dezenas de faturas documentavam anos de agendamentos feitos sem questionamento. Cada visita alinhada com eventos que meu pai insistia em receber. Ele se orgulhava de abrir as portas da casa de Towson, apresentando-a como símbolo de estabilidade. Ninguém nunca perguntou quem garantia que os tapetes estivessem impecáveis ou quem pagava a equipe que chegava antes do amanhecer nos períodos mais movimentados. Enquanto eu organizava os documentos em pastas, outra lembrança apareceu: aniversários, formaturas, encontros familiares e a suposição silenciosa de que eu cuidaria das coisas práticas. As pessoas elogiavam a família Reis por ser confiável, generosa, bem preparada. Nunca souberam que o trabalho por trás disso vinha de alguém que raramente aparecia nas fotos. Quando fechei a última aba, o desconforto que eu carregava começou a tomar outra forma. A evidência não era emocional ou interpretativa. Era numérica, estruturada, indiscutível. Eu não estava imaginando a distância. Eu não estava interpretando sinais errados. Havia um sistema em funcionamento, e eu tinha me tornado parte dele sem nunca questionar minha posição. Os arquivos na tela formavam um retrato impossível de ignorar. Pela primeira vez, vi o arranjo pelo que realmente era, algo que eu sustentava muito depois de ter parado de me incluir. Na noite seguinte, os documentos que eu havia reunido continuavam girando na minha mente, não porque eu precisasse de mais provas,
mas porque sugeriam um padrão maior que eu ainda não conseguia nomear. Andei pelo meu apartamento sem conseguir me fixar em nada, dobrando roupas, lavando uma louça, checando o horário. Cada tarefa interrompida pela compreensão silenciosa de que ainda faltavam peças. Quando meu celular vibrou um pouco depois das 9, a tela acendeu com um nome que eu não esperava ver naquele horário. Minha prima, Renée Jennings. A mensagem era curta, perguntando se eu estava sozinha e se podia falar. Algo na forma como ela escreveu me fez parar. Renée não era dramática por natureza. Ela nunca exagerava, nunca criava conflito. O tom dela carregava um peso que não combinava com uma conversa casual. Fui para a sala e liguei de volta, sem saber o que estava prestes a ouvir. Quando ela atendeu, sua voz tinha a tensão de alguém tentando decidir quanta verdade revelar. Ela contou que tinha passado pela casa em Towson mais cedo naquele dia. Não descreveu como uma visita, descreveu como estar passando, do jeito que alguém minimiza um momento que preferiria não ter testemunhado. Ela explicou que entrou em uma conversa que nunca teve a intenção de ouvir. Meu nome surgiu antes mesmo de ela perceber quem estava falando. Fiquei em silêncio enquanto ela continuava, a hesitação aumentando a cada detalhe. Disse que chegou a gravar parte da conversa apenas porque ficou assustada porque as palavras soavam intencionais, não ditas por frustração ou confusão. Ela não entrou em detalhes pelo telefone. Só reforçou que era algo que eu merecia saber. Senti a mesma imobilidade que tinha sentido depois da mensagem de voz do meu pai, aquela que reorganiza o ar ao seu redor. Ela enviou o áudio sem mais explicações. Ele chegou na minha caixa de entrada algum tempo depois, um pequeno ícone que parecia comum demais para o que carregava. Abri e apertei em play. A gravação era curta, mas cada segundo tinha precisão. As vozes eram inconfundíveis. Meu pai falava com a autoridade que usava quando apresentava planos, não quando os discutia. A voz de Shannon veio em seguida, com uma nitidez que eu reconheci imediatamente o tom que ela usava quando se alinhava ao que mais a favorecia. Outra voz entrou, calma, medida, familiar de um jeito que deixava sua presença ainda mais calculada. As palavras não eram gritadas nem emocionais. Eram firmes, quase administrativas. Eles não estavam debatendo meu papel, estavam definindo-o. No curto diálogo, cada um deles moldava uma versão de mim que só existia naquele espaço onde a conveniência importava mais do que a conexão. Ouvi uma vez, depois outra, absorvendo a distância naquelas vozes. Não havia incerteza, não havia pausas que sugerissem dúvida. A clareza era absoluta. Na terceira vez, algo dentro de mim mudou. O desconforto que vinha crescendo deixou de ser difuso. Tornou-se sólido, uma compreensão estável, a mesma que os documentos e o silêncio já tinham anunciado. A gravação não era uma revelação. Era confirmação do que vinha acontecendo muito antes de eu admitir. Ela deu estrutura ao incômodo, transformando impressões soltas em uma verdade coerente. Quando finalmente fechei o arquivo, o cômodo ficou imóvel. Não de um jeito oco ou vazio, mas daquele jeito em que uma decisão começa a tomar forma muito antes de ser dita em voz alta. 2 dias depois, a clareza que tinha se instalado em mim não havia diminuído. Não queimava como raiva, nem tremia como luto. Movia-se em silêncio, alinhando-se aos fatos que eu já não podia ignorar. Acordei mais cedo do que o habitual, sentei-me à mesa da cozinha e abri o laptop com a mesma compostura deliberada que uso quando organizo meus arquivos de trabalho. Nada naquela manhã parecia diferente, mas a intenção que me guiava era algo que eu nunca tinha sentido antes. Comecei com uma lista não do tipo emocional, mas um esboço prático de todas as contas vinculadas ao meu nome: hipoteca, luz, gás, internet, coleta de lixo, serviço de limpeza, serviços relacionados às festas que eu agendava em nome da casa de Towson. A familiaridade de cada item me atingiu, não porque eu lidasse com eles o tempo todo, mas porque existiam nos bastidores havia tanto tempo que minha participação se tornara automática. A hipoteca veio primeiro. Fiz login, revisei o próximo pagamento agendado e passei o cursor sobre a configuração de débito automático. Não houve hesitação quando desativei. A ação parecia direta, quase técnica. Eu não estava desfazendo um compromisso, estava saindo de um papel que nunca foi meu para ocupar eternamente. Depois veio a conta de luz. A plataforma oferecia um calendário para escolher a data de desligamento. Selecionei a tarde da véspera de Natal, não por vingança,
mas porque coincidia com o ciclo de cobrança e garantiria que o pedido fosse processado sem problemas. A conta de gás seguiu o mesmo padrão. Cada e-mail de confirmação entrou na minha caixa de entrada em ordem perfeita, formando uma trilha de decisões tomadas sem pedido de desculpas. Passei pelos demais serviços com a mesma abordagem metódica. O plano de internet, o agendamento de coleta de lixo, o contrato de limpeza que estava ativo havia anos, todos eles estruturados ao redor da casa como se ela fosse um pilar compartilhado. Retirar-me dali não parecia alterar um sistema, mas sim corrigir um desequilíbrio que eu tinha ignorado. O pedido do buffet exigiu mais etapas. Acessei o portal onde a reserva para o evento de fim de ano estava registrada. A fatura mostrava o valor total de $6.000, com meu cartão listado como método principal de pagamento. Enviei uma solicitação para remover o cartão e redirecionar a cobrança para a conta registrada em nome dos anfitriões do evento. O formulário pedia uma justificativa. Digitei uma explicação objetiva, não anexei nada além disso e enviei. A confirmação chegou minutos depois. Conforme a caixa de entrada se enchia com respostas automáticas, criei uma pasta chamada Mudanças Concluídas. Cada mensagem foi arrastada para dentro, em ordem cronológica, precisa, sem comentários. Isso não era retaliação. Era organização. Era a mesma atenção aos detalhes que eu tinha aplicado por anos, agora redirecionada para algo que finalmente incluía o meu próprio bem-estar. Quando terminei, recostei-me e revisei a pasta contendo os documentos da hipoteca, os históricos de serviços e as imagens dos pagamentos que fiz ao longo de 4 anos. Nada daquilo me surpreendia, mais os números, os padrões, o silêncio que os envolvia. Eles formavam uma estrutura que eu agora entendia completamente. Não me senti mais leve nem mais pesada, apenas firme. Fechei o laptop, não de forma brusca, nem com sensação de vitória, mas com a certeza que surge quando reconhecemos limites que deveríamos ter estabelecido muito tempo antes. Cada conta que eu havia encerrado existia porque eu a mantinha viva. Encerrá-las não foi um ato de ferir ninguém. Foi a decisão de parar de participar de algo que já não me reconhecia. A véspera de Natal chegou com uma quietude que me pareceu estranha. Caminhei pelo meu apartamento com uma leveza que me surpreendeu, preparando um jantar simples, sem a pressão que normalmente acompanhava aquele dia. Em outros anos, eu estaria na estrada para Towson, planejando minha chegada em torno de expectativas que não eram minhas. Este ano, a ausência dessas expectativas abriu espaço para algo que eu não sentia há muito tempo. Silêncio. Jantei sozinha na minha pequena mesa da cozinha sem pressa, sem estar atrasada, sem antecipar a reação de ninguém. Depois, escolhi um filme e deixei rodar ao fundo enquanto me acomodava no sofá. Nada dramático mudou no ambiente. Não houve revelações, nem epifanias, apenas a consciência de que as decisões que eu tinha tomado já estavam seguindo seu curso. A primeira vibração do celular veio pouco depois das 6. Não peguei o aparelho imediatamente. Quando finalmente olhei, a tela mostrava uma prévia de notificação curta, desconexa, escrita no tom que eu conhecia de anos de desorganização. Segundos depois, outra mensagem chegou, de um número diferente. Nenhuma trazia clareza. Apenas fragmentos que insinuavam urgência. Coloquei o celular ao meu lado sem abrir nada. Alguns minutos se passaram, e as vibrações começaram a ficar mais frequentes, agrupando-se como um padrão que se formava sem permissão. Virei a tela para cima. Mais alertas se acumulavam. Pedidos curtos por explicações, menções a interrupções, palavras que carregavam uma perda repentina de controle daquelas mesmas pessoas que sempre o mantiveram com conforto. Nenhuma mensagem me chamava pelo nome. Nenhuma reconhecia as escolhas que nos trouxeram até ali. Coloquei o celular de lado novamente. O que veio depois não foi silêncio, foi o som amortecido da distância se organizando. As notificações continuaram, insistentes, ritmadas, mas eu não me senti atraída por elas. Em vez disso, prestei atenção no zumbido suave do aquecedor do meu apartamento e no ritmo constante da trilha sonora do filme. O contraste entre a calma da minha sala e o caos sugerido por aquelas mensagens criou um tipo de separação que eu não tinha previsto. Então surgiu um novo alerta, diferente dos demais. Era da Renée. A mensagem dela não trazia pânico, apenas informação, entregue de forma direta, do jeito como ela sempre comunicava verdades difíceis. Ela disse que algo tinha mudado na casa dos Towson. Movimento.
Confusão. Pessoas procurando explicações que ninguém conseguia dar. Li as palavras dela devagar, consciente de que vinham de alguém que entendia os dois lados da situação com mais clareza do que a maioria. Não respondi de imediato. Não havia urgência em interromper o silêncio. O que estivesse acontecendo não exigia minha participação e, pela primeira vez, essa consciência não trouxe culpa. Apenas soou correta. Outro conjunto de notificações chegou em seguida, mais longas, menos controladas, enviadas em rápida sucessão. Observei-as aparecerem na tela sem abrir nenhuma. A presença delas não pedia reação. Existiam como evidência de uma estrutura que havia funcionado por anos sem reconhecer meu papel, agora reagindo ao próprio desequilíbrio. Eventualmente virei o telefone para baixo novamente e deixei a sala recuperar sua quietude. A noite continuou sem interrupções, estável e simples. Não havia mais nada para iniciar, nenhum processo para acompanhar, nenhuma decisão imediata me esperando. Tudo que precisava ser colocado em movimento já estava encaminhado. Deixei o filme rodar até o fim e depois apaguei as luzes do apartamento com a consciência tranquila de que aquela noite estava seguindo exatamente como deveria. Os dias seguintes avançaram com um tipo de impulso constante, como se as decisões que eu havia tomado agora carregassem seu próprio peso sem precisar de nada de mim. Acordei cedo na manhã após o Natal e encontrei um e-mail do Kevin na minha caixa de entrada. A revisão dele das contas era direta. Tudo o que eu tinha alterado estava dentro dos meus direitos como titular. Não havia infração, nem base para disputa, nem ângulo do qual alguém pudesse argumentar que eu havia agido de forma inadequada. A clareza da mensagem trouxe uma sensação de conclusividade que soava menos como vitória e mais como o reconhecimento do que já era verdade. Ao meio-dia, outra novidade surgiu. Um texto escrito pela Mônica apareceu em uma publicação local, abordando os papéis financeiros silenciosos que moldam dinâmicas familiares. Ela não usou nomes, mas as descrições eram inconfundíveis para qualquer pessoa familiarizada com a comunidade de Towson. Li o artigo uma vez e fechei a aba. Ele não precisava da minha aprovação. Apenas refletia algo que vinha acontecendo às claras há anos. Mais tarde naquela tarde, René enviou uma atualização breve. A notícia tinha se espalhado rápido entre os círculos em que meu pai circulava. Sua posição como anfitrião da caridade da igreja, um papel que ele valorizava pela imagem que projetava, foi colocada em espera enquanto surgiam perguntas sobre as finanças dos eventos anteriores. Não eram acusações, apenas escrutínio, do tipo que faz as pessoas repensarem quem escolhem colocar no centro de seus encontros. Pouco depois, Eric enfrentou suas próprias consequências no banco. Revisões internas foram conduzidas. Suas responsabilidades foram redistribuídas. Os detalhes eram poucos, mas a mudança era evidente. Estruturas construídas sobre conveniência raramente suportam um exame cuidadoso. Eu sabia que as mensagens acabariam chegando até mim e chegaram. Vieram em um fluxo controlado. Palavras medidas, tentativas de reformular a narrativa, apelos discretos à familiaridade. Cada uma descrevia a situação como algo que tinha acontecido a eles, e não algo que eles haviam criado. Li os e-mails sem responder. Nenhum reconhecia a realidade do arranjo ou os anos em que carreguei mais do que qualquer um quis enxergar. Uma semana depois, enviei a papelada para remover meu nome da hipoteca por completo. O processo exigiu assinaturas, verificações e uma revisão final. Cada etapa parecia fechar uma porta que tinha ficado aberta por motivos que já não faziam sentido. Quando a confirmação chegou, o alívio foi direto. Não triunfante, não dramático, apenas correto. O tempo seguiu seu ritmo habitual. Meses passaram. As estações mudaram. Reconstruí rotinas que não envolviam esperar por obrigações que eu nunca havia escolhido. Aprendi o formato da minha vida quando ela não estava dobrada ao redor da estrutura de outra pessoa. Um ano depois, na véspera de Natal, meu apartamento recebeu uma pequena reunião. René, Ruth e alguns amigos que tinham se tornado presenças constantes. Não havia obrigações, nem performances, nem papéis a cumprir, apenas aconchego, conversa e o alívio silencioso de estar em um lugar onde eu não precisava provar meu valor. Olhando para trás, a lição não foi sobre punição ou correção. Foi sobre entender a diferença entre ser incluída e ser usada, entre apoiar uma família e ser absorvida por ela. Limites não são atos de distância. São atos de clareza.
mostram onde a participação termina e onde o respeito por si mesmo começa. Se você ouviu até aqui, obrigada por dar espaço à minha história. E se alguma parte dela ressoa com a sua vida, espero que te lembre que se afastar do que te diminui não é abandono. É sobrevivência.